Começa agora a Rede Escola, nossa revista eletrônica de educação. Hoje, na terceira reportagem da série Tecnologia na Educação, o papel das redes sociais no aprendizado. Naquilo que parece só social e não ligado ao colégio, o professor pode trazer para a sala de aula e alimentar uma discussão. No Rio de Janeiro, a exposição Biblioteca à Noite é um convite para conhecer a história das bibliotecas. Parte do que você lê, do que você consome, faz parte da sua identidade. E a forma com que organizamos as bibliotecas não é só cultural, mas também muito pessoal. E é sobre esse tema que Alberto Mangel fala no livro dele, A Biblioteca à Noite. E no quadro Acervo, a escritora Conceição Evaristo fala sobre internet e a escrita. Eu considero um caminho também bastante importante para a leitura, para a troca de texto, para conhecimento da poesia. Ernesto, sai do Instagram, o programa começou. Ih, desculpa, eu vou guardar o celular, mas é que a matéria que a gente vai chamar agora tem tudo a ver com redes sociais, então eu tava dando uma olhada, entendeu? Tá certo, já que você entende tudo de redes sociais, eu vou te dar uma informação curiosa. Tá bom. Um relatório divulgado por empresas de mídia digital, Hootsuite e We Are Social, diz que nós, brasileiros, passamos mais de 9 horas online. 62% da população é ativa nas redes sociais. E isso quer dizer que aproximadamente 130 milhões de pessoas se comunicam virtualmente todos os dias. E o resultado dessas interações criam dados que informam para a nuvem o tipo de conteúdo que se deseja receber. Dessa maneira, o usuário das redes acaba recebendo sempre o mesmo tipo de conteúdo. Essa, Ernesto, é a famosa bolha digital, que fica bem visível nas redes sociais. Tema da terceira reportagem da série sobre tecnologia e educação. Saber das notícias, combinar um encontro, pagar contas, chamar o táxi, fazer compras e até ver um filme. Você já parou para pensar em quanto da sua vida está registrada na internet? A gente trata de rede social na sociologia há muito tempo, desde o século XIX, pelo menos. A gente tem a definição desse conceito. Mas hoje o que a gente vê dentro da internet é uma replicação, né? É um modelo de rede social, só que estabelecido através de interações digitais. Então, um curtir, um seguir, comentar, compartilhar, todo esse tipo de interação possível é similar aos tipos de interações que a gente tem na vida fora desses ambientes. As escolas brasileiras têm a segunda pior conectividade entre os 46 países avaliados no PISA 2015. Para reverter esse quadro, o Ministério da Educação anunciou a ampliação do programa Educação Conectada, que pretende levar internet para todas as escolas urbanas até 2020. E para além da dificuldade financeira de adquirir computadores e ter banda larga dentro das escolas, especialistas falam da importância da formação dos professores para incorporar o digital no processo pedagógico. Nem todos os cursos de licenciatura preparam os professores para isso. Esse é o principal desafio, vamos dizer assim, do sistema brasileiro de ensino. É preparar os professores já na sua formação para que eles venham com capacidades para utilizarem de forma pedagógica todos esses instrumentos que eles têm à disposição de forma gratuita. Comprar tecnologia é mais fácil. O problema é que se você compra, mas você não tem o uso pedagógico desse material. E o que acontece é que você transforma uma sala de aula que é toda em carteiras numa sala de aula cheia de computadores. Mas que a pessoa, o que ela está fazendo com esse computador é a mesma coisa que ela faria com o quadro negro. Uma outra questão também que eu vejo muito importante é a inserção da tecnologia, das mídias sociais, em geral, na metodologia de ensino. Notificações durante a explicação, mensagem daquele grupo no meio da aula. Tem professor que fica preocupado com as redes sociais, mas aqui no Colégio Estadual José Leite Lopes, o Nave Rio, assim que o aluno chega, ele passa por um letramento digital.
A gente precisa, de certa forma, ensinar para todos eles como que eles vão lidar com essa tecnologia. Além de saber usar o computador, mas saber usar a internet de uma forma positiva para eles, né, a favor deles. Então, é importante esse letramento para criar uma cultura digital onde eles saibam usar tudo isso da melhor forma possível na vida deles e, posteriormente, para a vida profissional deles também. Com o letramento, os alunos aprendem a usar não só as ferramentas tecnológicas, mas também refletem sobre ética e a utilização da internet de forma consciente e saudável. Se a escola ficar só fechada no conteúdo, o aluno não vai perceber o que aquilo tem a ver com a realidade, não é? Então, quando você mostra para o aluno que o que está sendo discutido na sala de aula é aquilo que está acontecendo lá fora, essa aula se torna mais atraente. A escola é a nossa segunda casa e a gente aprende aqui muitas coisas que a gente não aprende em casa. E, por exemplo, meus pais mesmo, eles... só o meu pai tem acesso às redes sociais, mas a minha mãe mais ou menos está aprendendo ainda. Então, eu aprendi sozinha, sabe? E na escola eu aprendi muitas coisas que eu não iria aprender sozinha. Você tem que preparar esse aluno para usar com ética. Para mim, esse é um ponto forte da escola, tá? O que esse aluno está vendo? Como é que esse aluno está percebendo o mundo? Quais é as dúvidas que ele tem? Quais são os questionamentos que eles fazem? Então, é muito importante, porque naquilo que parece só social e não ligado ao colégio, o professor pode trazer para a sala de aula e alimentar uma discussão. Em 2007, a escritora Conceição Evaristo foi uma das convidadas do programa Salto para o Futuro. No programa, ela falou sobre a relação entre a internet e a escrita. Vamos ver essa entrevista agora no quadro Acervo. Conceição, a gente já recebeu perguntas aqui em programas anteriores dessa série de professores que se mostram ali um pouco reticentes em relação a esse fascínio que esse universo da internet exerce sobre os alunos. Por outro lado, há aqueles que defendem o uso da internet pelos alunos, pelas crianças e jovens, porque afirmam que eles, a partir desse momento que acessam a internet, estão escrevendo mais, estão lendo mais, tendo contato com todo tipo de texto. Queria saber a sua opinião a esse respeito. Olha, eu acho que é uma vantagem. Eu não sou contra o uso de internet pelo aluno. Eu acho que as escolas todas deveriam ter essa condição de oferecer essa possibilidade ao aluno à internet. E acho que não há como hoje você fugir dessa maneira de comunicação que acaba criando um elo transnacional entre as pessoas. Agora, eu acho que tem que ser realmente uma coisa dosada. E acredito até que um sujeito que tenha curiosidade de ler um texto na internet, isso pode fazer com que ele tenha curiosidade também de ler o texto impresso. Eu acho que são meios que se completam. Eu não vejo que uma coisa estaria anulando a outra. Eu acho que são meios, são bens culturais que estão aí. Agora, o que eu acho que deve acontecer é o seguinte, é que se esses bens culturais ou se essas maneiras de acesso, que elas se tornassem os mais democráticas possível, né? Em que todas as pessoas, em que todas as escolas tivessem essa possibilidade, que os professores também aprendessem a lidar com esses meios, mas eu considero um caminho também bastante importante para a leitura, para a troca de texto, para conhecimento da poesia. Eu vejo como positivo, eu não sou contra, não. As crianças com deficiência têm direito à educação em escola regular. Seja deficiência física ou intelectual, ela não deve impedir que esses estudantes acessem o mesmo conteúdo apresentado aos demais. No Rio de Janeiro, o desejo de atender cada vez melhor os alunos com deficiência fez com que mais de 30 professores voltassem a ser alunos. Isso mesmo. Eles foram selecionados entre os mais de 1.300 inscritos para o curso de extensão em Educação Inclusiva, promovido pelo campus Mesquita do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia e também pela Fundação Oswaldo Cruz. Eu acompanhei uma aula sobre tecnologia assistiva e vi de perto a vibração deles em aprender algo novo.
Tesoura, canetinhas, papéis coloridos. Sim, isso é tecnologia. Tecnologia assistiva, destinada a desenvolver recursos e estratégias que atendam pessoas com qualquer tipo de deficiência. Tudo como forma de possibilitar a cada pessoa a sua reabilitação ou também possibilitar pedagogicamente um fazer no contexto escolar. Seja ele através de recursos de acessibilidade, de tecnologia assistiva, como também de comunicação alternativa para aqueles alunos que não têm a comunicação oral. Essa tecnologia ela faz a aproximação dos materiais básicos que nós temos em sala de aula, um recurso muito importante para que a gente possa juntar todos esses materiais de forma simples, adaptar às diferentes necessidades, né, básicas. A nossa atividade foi a escolha dessa tecnologia assistiva, que é um plano inclinado com essa parte aqui magnética, e também a gente pode utilizar essa outra parte que é com feltro. O plano de feltro, por exemplo, é ideal para o aluno que não consegue escrever, mas consegue prender objetos e figuras com as mãos. Já o plano magnético é apropriado para o aluno que precisa empurrar ou deslizar objetos. Uma das razões para nós oferecermos o curso foi atender a uma camada de profissionais que não teriam a formação para trabalhar com esse público específico. E a verdade é que, assim, cada dia mais tem aparecido alunos com deficiência na nossa sala de aula. E os professores, nós não estamos capacitados. Então, assim, eu vi a necessidade de estar vindo para cá, na área da mediação, da psicopedagogia, para estar capacitando meus amigos que estão trabalhando lá dentro de sala de aula. A nossa formação inicial não abrange a formação inclusiva. Os cursos ainda estão voltados para o aluno, que a gente chama os ditos normais. É muito importante que os professores busquem, sim, uma formação continuada. Esses professores, quando têm a oportunidade de participarem de uma formação em que a teoria é atrelada à prática, eles têm mais autonomia de lidarem com a inclusão de alunos que apresentam algum tipo de deficiência. Um dos meus alunos que eu estou em foco com ele, que é um aluno autista, ele gosta muito de desenhar. Então eu posso fazer vários desenhos no qual ele vai ter a parte lúdica em que ele pode produzir até mesmo junto comigo. Não adianta produzir um material para um aluno que não é funcional para ele. Não vai ter um resultado positivo. Agora, nessa formação, a gente tem a oportunidade de mostrar para os professores e trabalhar essa autonomia e a independência deles nesse fazer aí da formação, da oficina. Olá, pessoal. Quando falamos de Zika vírus, nosso estado de atenção fica redobrado ao máximo, não é mesmo? O nome do vírus é originário da descoberta feita na floresta chamada Zika, em Uganda, em 1947, e está ligado principalmente a um vetor bem conhecido no Brasil, o mosquito Aedes aegypti, o mesmo que transmite a febre amarela urbana, a dengue e a chikungunya. Hoje sabemos que o contágio também pode se dar por transmissão sexual. Em 2015, o Zika vírus se tornou responsável por uma epidemia de microcefalia no Brasil. A microcefalia é uma malformação congênita caracterizada pelo perímetro cefálico reduzido ao longo do período da gestação, acompanhada por alterações no sistema nervoso central. Apesar de controlado, o surto produzido por esse vírus deixou uma herança que exige esforços redobrados da sociedade brasileira. A ciência avança onde menos se espera. Um estudo realizado por pesquisadores da Unicamp tem mostrado que o Zika vírus pode ser uma poderosa arma contra o câncer de próstata, após ter se tornado inativo por ação de alta temperatura. A notícia é muito animadora num tipo de câncer que mata 42 homens por dia num universo de 3 milhões que vivem com a doença no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia. Os experimentos conduzidos sob a responsabilidade de Rodrigo Ramos Catarino, professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp, mostraram que o Zika pode inibir a proliferação de células tumorais quando se encontra na condição de inativação. Fora dessa condição,
o vírus poderia trazer efeitos indesejáveis. Essa pesquisa evoluiu de outra iniciada em 2015, que estudava a persistência dos efeitos do vírus Zika e sua preferência em infectar células reprodutivas. Os próximos passos da investigação apontam para testes com animais. E caso sejam positivos, iniciam-se as fases de parcerias com os laboratórios para ensaios clínicos. Apesar dos bons resultados, nada, mas nada substitui a prevenção e, portanto, os exames diagnósticos como o PSA e o exame de toque retal a partir dos 50 anos ou 45 anos para aqueles com parentes de primeiro grau com câncer de próstata. Até o próximo Observatório. Uma biblioteca é a nossa esperança de derrubar as barreiras do tempo e do espaço. Essas palavras são do escritor argentino naturalizado canadense Alberto Mangel e estão no seu livro A Biblioteca à Noite, uma antologia da história das bibliotecas. Em 2015, a obra originou uma exposição de mesmo nome para celebrar os 10 anos da Biblioteca e Arquivos Nacionais de Quebec. A mesma mostra já foi exibida na França, em Moscou, em Tarbes, no Sesc Avenida Paulista, em São Paulo, e agora está no Sesc Copacabana, no Rio de Janeiro, de graça. Eu estive lá e te convido para uma viagem poética e tridimensional. Ficou curioso? Confira. O aconchego de uma biblioteca à noite, quando alguns livros somem nas sombras e a chuva que bate na janela só aumenta o prazer de estar neste ambiente fantástico. Abajures verdes, paredes de pedra, clima acolhedor. Essa biblioteca é a réplica, a reprodução da biblioteca do escritor argentino, naturalizado canadense, Alberto Mangel. Em 2015, quiseram homenageá-lo pelos 10 anos da Biblioteca Nacional do Quebec. Mas ele não queria expor as próprias obras, os próprios textos, os próprios livros, porque não queriam que vissem só o que ele escrevia, mas também vissem o que ele lia, porque parte do que você lê, do que você consome, faz parte da sua identidade. E a forma com que organizamos as bibliotecas não é só cultural, mas também muito pessoal. E é sobre esse tema que Alberto Mangel vai falar no livro dele, A Biblioteca à Noite. Cada biblioteca se ergue à sombra da Torre de Babel. Esta vã tentativa de abarcar todas as coisas, incluindo os céus. Ao longo da visita, ouvimos trechos do livro Biblioteca à Noite. Luminárias destacam obras e objetos importantes para o escritor porque pertencem a capítulos secretos da sua vida. Como um conto de fadas dos irmãos Grimm, que a babá comprou para ele aos 5 anos de idade. Durante a visita, a gente entende um pouco a natureza das bibliotecas, locais que Mangel compara com florestas. As estantes de livros seriam árvores organizadas de uma maneira muito particular, lugares mágicos, portas para o mundo. Aqui, entre árvores cenográficas, o visitante é convidado a colocar óculos tridimensionais e acessar 10 bibliotecas célebres, de Sarajevo a Paris, incluindo a mítica Biblioteca de Alexandria, no Egito, a mãe de todas elas. People like Alberto Mangel, who are lovers of the actual object of the book, are afraid of technology. They see technology in the digital world as a menace, and that's understandable because a lot of books on shelves have been replaced by computers and the internet and the information highway. Virtual reality is an interesting digital format that tries to prolong the idea of a library. So it's at the service of the idea of a library, and it puts into question what is the function today of a library? Why do we continue to build libraries? What is its real use in our societies today compared to libraries in the Baroque days or in the days of Alexandria? So it's a very interesting reflection, a condensed reflection, but a very interesting one. A mostra também é um estímulo à leitura das obras de Alberto Mangel. Eu não conhecia a história dele. Depois que eu fui pesquisar, quando eu pesquisei sobre a Biblioteca à Noite, que aí eu fui saber quem era,
E eu fiquei apaixonado quando cheguei e fiz, porque apesar que tem uma biblioteca que é baseada em um livro, mas todas as outras você se encanta, principalmente Sarajevo, que eu sou professor de história, então tipo, isso não tem nem 30 anos que aconteceu. E Sarajevo, bombardeio, e Alexandria, que é a minha paixão. A gente vai para bibliotecas lúdicas e reais, sem sair do lugar. Isso é extremamente diferente de tudo que a gente está acostumado a ver. É uma oportunidade única, vai ficar temporária, né? Então a gente tem que aproveitar enquanto está aqui. E é gratuita, né? Então é muito bom. Recomendo sim. Em parceria com o Instituto Goethe e o projeto ConKids, o Museu de Astronomia e Ciências Afins recebe uma mostra internacional gratuita para comemorar os 250 anos do nascimento do cientista Alexander von Humboldt. Conhecido como o pai da geografia moderna, o alemão foi pioneiro no estudo dos espaços e suas características físicas. More than 200 years ago, a scientist named Alexander von Humboldt spent 5 years exploring South America. Nearly forgotten today, this young German explorer would become one of the most influential scientists in history. I think Humboldt is to 19th century science what Einstein is to the 20th century. It is a complete rethinking of the world around us. O Humboldt é um grande cientista, depois do Darwin talvez seja o maior cientista que nós temos, e foi o precursor nessa questão do clima global. Então, eu acho muito importante que os estudantes tenham acesso a essas ideias que ele teve sobre a questão do clima e também que pensem hoje, né, em toda essa conscientização do aquecimento global e de várias outras questões fundamentais para nós continuarmos vivos. Em 1800, o naturalista já falava sobre os prejuízos causados pelo homem no planeta. Pode-se dizer que Humboldt era um visionário na questão da sustentabilidade. E foi esse um dos temas levantados nos filmes assistidos pelos estudantes da Escola Municipal Madrid. É muito interessante porque a gente aprende mais sobre o nosso planeta e além dele. A gente sai de onde a gente já é acostumado, sala de aula, vira prático, fica mais fácil de entender, assim, ao meu ver, e dá para fazer vários trabalhos juntos, e com a turma toda por cima. Quando você oferece a alternativa deles conhecerem novas falas, novas imagens, novas informações, é um processo sempre válido e sempre importante. Eles não vão esquecer esse momento em que eles viram e conseguiram armazenar a informação. Ali eles estão vendo pares, né? Estão vendo crianças, né? Como eles, né? Não tem ninguém no laboratório, né? Com aquela visão de cientista de cabelo pro alto, né? São crianças como eles, falando com eles, falando para pares, né? E eu acho que isso é muito interessante para despertar, né? O olhar pela ciência, né, de querer fazer ciência. Eu não sabia dessas coisas, nunca tinha visto e eu gosto de ciência, confesso que é difícil, mas é muito legal ver que eles também conseguem, eu também posso conseguir, né, e ver que um futuro melhor para o planeta e para todo mundo. Além do MAST, no Rio de Janeiro, a mostra de filmes científicos 250 anos de Humboldt passou por São Paulo e Florianópolis. O objetivo é despertar o interesse e a curiosidade dos estudantes para a ciência. O MAST, em 2020, vai continuar com essa parceria com o ConKids, agora com o ConKids interativo e com a mostra de filmes ConKids de 7 a 15 anos. E a Rede Escola de hoje fica por aqui. Para ver ou rever nossa revista, se ligue no site tvescola.org.br e também no canal da emissora no youtube.com/tvescola. Na seção playlist você consegue ter acesso a todos os episódios da Rede Escola. Na tela da TV, o nosso programa inédito é exibido toda sexta-feira às 7 da noite. Aos sábados, às 4 da tarde, aos domingos ao meio-dia e às segundas-feiras ao 12:30, tem reprise. Isso aí, quem vive no Rio, Grande Rio ou em Niterói, a Rede Escola é exibida toda terça-feira às 8 horas da noite na Multirio, canal 26 da NET. Um beijo, gente, e até a próxima. Tchau, até mais.